você consegue perceber isso, que você não precisa acertar todas as questões. Óbvio, eu tive, por exemplo, a Luísa agora, que é uma, até postei nos meus stories, né, o depoimento da Luísa. Luísa foi uma aluna minha que passou na UNEB. O que é a UNEB? É a Universidade Estadual da Bahia. A Luísa, ela estudou em escola particular. A família dela conseguiu uma bolsa e tal, e ela conseguiu ali, os pais fizeram um esforço, e ela não nasceu em berço de ouro e tal, mas conseguiram fazer um esforço para dar uma educação para a filha. Ela conseguiu estudar em escola particular, e mesmo aplicando o meu método, ela conseguiu passar. Só que, óbvio, você não vai conseguir com 60 dias de estudo, você vai precisar de mais tempo para conseguir passar. Só que o cara da escola pública, aí que tá a lógica de você passar em medicina com 60 dias de estudo. O cara da escola pública, ele acertando questões fáceis e medianas, ele já consegue uma aprovação em medicina. E aí, por exemplo, uma questão difícil de vou pegar a matemática, tá? Poderia usar a história, por exemplo, mas vamos pegar a matemática que eu acho que é mais pedagógico. Por exemplo, você saber escala, uma questão de escala, uma questão de geometria. O raciocínio para a compreensão, para o aprendizado, é muito mais simples do que o raciocínio, por exemplo, de uma questão difícil, que é, por exemplo, trigonometria, uma questão de análise combinatória, uma questão de permutação, que é um conteúdo mais complicado, que exige um raciocínio lógico mais aprofundado, e o cara precisa de muito tempo de prática. Agora, escala, aí tu pega, por exemplo, física ondulatória. Então, olha que interessante, pessoal, olha que interessante. Então, esse cara que estudou escola pública, é baixa renda, com 60 dias de estudo, 30 dias ele demora mais ou menos certo. Assim, pessoal, tô falando de estudo, tá? Se o cara fica o dia inteiro vendo Netflix, o dia inteiro rodando o TikTok, não é estudar. Se ele estuda vendo videoaula e esquece o conteúdo, vai demorar anos para passar em medicina. Eu tô falando da pessoa estudar da forma correta. Então, se o cara descansa no domingo, ele não estudou. Ele estudou, só vai contar como dia de estudo se ele tiver a aprendizagem em memória. Então, não é um pão mágico, não é um milagre do divino. Eu sempre falo isso, pessoal, porque sempre tem aquela pessoa, e eu entendo, infelizmente, a defasagem da nossa educação faz as pessoas não terem o que a gente chama de interpretação textual. Então, por isso que eu tenho que pontuar para a pessoa ter essa interpretação textual, para ela não tirar conclusões erradas. Sempre tem a pessoa, não, ele falou que é um milagre. Não, pessoal, eu sempre falo que não é um milagre, não é um pó mágico. E falo que se a pessoa estudou, por exemplo, escola particular, ela vai precisar de mais tempo. Eu tenho alunos, por exemplo, a Amanda. A Amanda, ela não estudou escola particular, mas ela já tinha diploma. Então, ela competiu como ampla concorrência. Ela passou na Universidade de Rio Verde pela ampla concorrência. Minha aluna também. Mas eu tô falando aqui dos 60 dias de estudo. A lógica por trás disso. Então, o cara que aprende, por exemplo, esses 5 conteúdos, é muito mais simples, o raciocínio é muito mais simples ele aprender questões fáceis e medianas do que ele aprender questões difíceis. Então, esse cara, em 30 dias de estudo, ele aprende escala, ele aprende fatoração, ele aprende cálculos, a matemática básica ali, ele aprende o raciocínio lógico, interpretação de gráfico, e depois, nos próximos 30 dias, como ele já tem essa base de matemática, ele consegue aprender, por exemplo, porcentagem, geometria plana, geometria espacial, planificação, que é a sombra do objeto da geometria. Você consegue aprender ali um pouquinho de análise combinatória, né? Não muita coisa, e aí você consegue ali desenvolver uma boa prova. Veja bem, não vai passar na USP, não vai passar na UFRJ, né, lá no Rio de Janeiro, vai conseguir, obviamente, uma aprovação numa Universidade Federal do Interior, numa lista de espera, que rode bastante a lista. Eu tive alunos que passaram na primeira chamada, mas assim, no geral vai ser isso. Então, perceba, você consegue, mudando a metodologia de estudo, estudando de forma ativa, você consegue acelerar esse processo, porque aí você faz um estudo direcionado. Só aquilo que é mais importante. Léo, e se cair uma questão que eu não estudei? Parabéns para quem vai conseguir fazer essa questão. Porque você que estudou escola pública e a baixa renda, você só acertando questões fáceis e medianas, que é aquelas questões mais prevalentes da prova, que exige pouco raciocínio, você já consegue uma aprovação em medicina no Enem. Então, veja bem, eu trouxe aqui para vocês argumentos sólidos para pautar aqui a minha tese para vocês. Eu estou argumentando aqui para vocês. Então, por exemplo, quando a gente montou o material de estudo para disponibilizar para os alunos, o que acontece? Esse material que a gente desenvolveu, eu falei para os professores, né, os professores de matemática, professores de humanas que criaram esse material, eu falei para eles, tem que ser um material de estudo baseado em estatística, não pode ser baseado no edital, porque o edital vai ter tudo. Então a gente pegou os últimos 10 anos do Enem e viu qual que é a estatística, quais são os conteúdos que são mais cobrados na prova. Então esse meu aluno, por exemplo, pega a matemática básica, é 30% da prova. Então, por que eu vou estudar lá a trigonometria, que é 2% da prova, 3% da prova? Eu vou estudar matemática básica. Só que às vezes o aluno ele não tem o quê? Ele não tem humildade, ele quer estudar tudo, porque medicina é difícil, medicina é muito concorrido, entendeu? E aí você tem essa ilusão que você precisa saber todos os conteúdos, todas as informações.